Hoje, aulinha. E eu tô aqui para falar do quê? Vamos falar um pouco sobre marketing e experiência do cliente, porque tem uma percepção por aí de que marketing é um estágio e experiência do cliente é outro estágio, e esses dois estágios são intermediados pelo ato da compra. Se eu tô aqui para falar que sim e não, e apontar caminhos e lançar polêmicas acerca disso. Quando a gente olha para a experiência do cliente dentro desse espectro, ela só começa daqui para cá, significa que o budget vai todo para marketing. Resumindo bem, é isso. Marketing vai receber todo o budget para poder fazer tudo que é tipo de campanha, para poder produzir material, para poder fazer brindezinho, para poder bancar evento, para fazer o que for. E a experiência do cliente acaba ficando num lugar de produto. O que está por trás desse problema? É porque esse problema existe porque CX, experiência do cliente como um todo, não tem um ROI tão claro quanto o marketing tem. Embora eu ache que o ROI de marketing é um monte de empresa se enganando. Mas ok, eu de fato. Vamos olhar para ROI de CX, tá? Qual que é o problema? Você melhora um aspecto da experiência do cliente e aquilo não te traz um ROI tão claro. Isso gerou para a gente esse tempo de retenção, esse X de retorno, esse Y de sei lá o quê. E aí as empresas ficam batendo cabeça e também esquecem que a experiência do cliente precisa dialogar muito com o marketing. E aí a gente vai encontrando, por causa dessa distância entre uma coisa e outra, umas esquizofrenias aí. Sei nem se eu posso usar essa palavra. Mas umas coisas assim completamente doidas, que é você tem uma empresa que tem uma marca que promove um tipo de experiência e depois você não consegue entregar essa experiência. Ou você tem uma marca que mira, por exemplo, em baixo custo e você tem a área de experiência do cliente querendo entregar uma experiência premium. Aí a área de experiência do cliente está entregando uma experiência de baixo custo, querendo automatizar tudo a qualquer custo. Qual que é o problema, né, disso tudo, como vocês bem podem ver aqui, e que eu me perco, inclusive, quando eu tô falando? É a incoerência, né? E a incoerência tem consequências. Tem consequências financeiras para todas as empresas. Que tipo de consequências? Churn, cancelamento, marketing boca a boca negativo sobre a tua empresa, sobre a tua marca. Afinal, uma coisa entrega a outra. E, gente, parece que eu tô falando uma coisa, assim, completamente de fora do planeta, mas isso aconteceu hoje em 3 reuniões que eu tive, de empresas entregando uma experiência que não condiz com aquilo que a marca vende. Então, deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês, que eu acho que pode ajudar a esclarecer melhor sobre isso que a gente está falando. CX sempre vai ter um problema de ROI, tá? Problema porque CX não pode ser olhado nem como um centro de custo, porque significa que aí vai ser sempre o valor mais baixo, e nem como um centro de marketing preciso como o marketing é. Então você não vai ter esse ROI totalmente preciso. Ele norteia todas as principais métricas de uma empresa, que é a indicação, retenção, upsell, cross-sell, pessoa renovar, o tempo de vida, o lifetime value. Isso tudo é produto da experiência do cliente. Portanto, contudo, entretanto, não é visto muito. Apagou a minha tela ali, que é o que fica aparecendo o branding da Escuto. Vamos lá. Dito isso, que eu nem sei o que era o isso que eu estava dizendo. Vocês sabiam que tem empresa que piora a experiência do cliente de propósito? E faz sentido? E ela faz isso porque tem a ver com marketing? Porque tem a ver com o desenho e com o propósito daquela marca? Pois é, gente. Isso que eu tô aqui para dizer para vocês. Então, por exemplo, você tem empresa que de propósito entrega uma experiência ruim, porque na verdade aquilo faz parte do propósito daquela marca. Aquelas cadeias de restaurante que xingam o cliente e tem fila na porta de cliente querendo ser xingado. Mas tem um exemplo que eu acho que é bem melhor, que é, por exemplo, a Ryanair. O CEO da Ryanair fala por aí que ele queria tirar a cadeira do avião, que ele queria fazer as pessoas viajarem em pé, que ele queria tirar banheiro, mas assim, isso tudo faz parte do marketing. Qual que é o marketing? Qual que é a estratégia da Ryanair? Ryanair se posicionou como uma companhia aérea de baixo custo. E não é que é só baixo custo, é o custo mais baixo possível. Como que ela faz isso? Ela padroniza todos os aviões,
ela pousa em aeroportos mais baratos, ela fica menos tempo com o avião no chão e mais tempo com o avião voando, otimizando toda a sua frota. E aí ela consegue vender pelo preço mais baixo possível e todo o resto vira lucro, todo o resto vira um serviço a mais a ser contratado. Com isso, a empresa que tinha o propósito de oferecer baixo custo conseguiu entregar o quê? Baixo custo. Parece meio imbecil, mas assim, gente, as pessoas ficam, mas a experiência do cliente não vai dar o biscoitinho no avião? Não vai dar o biscoitinho. A Ryanair não dá nem água no avião. Ela cobra água e ela não deixa você entrar com uma garrafa de água. Então assim, por que eu tô aqui falando isso? Porque o povo da experiência do cliente também delira. O povo da experiência do cliente não percebe que ela precisa estar em diálogo com a estratégia. Se a estratégia de marketing está vendendo uma experiência premium, precisa haver budget para uma entrega de uma experiência premium. E por experiência do cliente, eu não estou falando de atendimento ao cliente. Isso é uma das coisas. Experiência do cliente é todas as vezes que esse cliente entra em contato com essa marca. Experiência do cliente é toda a estrutura de pessoas e de processos e de ferramentas que há por trás para poder entregar todos esses pontos de contato do cliente com essa marca. Isso tudo tem que estar no desenho e tudo isso tem que estar coerente. E quando você consegue entregar isso tudo de forma coerente, tá tudo bem entregar uma experiência do cliente ruim. Por que a Ryanair pode se dar bem com essa estratégia? Porque ninguém consegue fazer uma estratégia tão ousada quanto a deles, de baixo custo e de deixar a coisa pasteurizada o máximo possível e não deixar nem você beber água. As outras empresas não têm coragem, o compliance delas não deixa, eu acho. Algo assim. Mas se de repente a Ryanair começa a ter, que não é de repente, né? Esse movimento vai aparecendo. Mas quando começarem a aparecer outras empresas conseguindo fazer o mesmo custo que a Ryanair, essa é a hora que a experiência do cliente vira um diferencial de compra. Essa é a hora que a Ryanair vai precisar melhorar algumas coisas ali e provavelmente vai começar uma batalha aí que quem que ganha quando tem bastante concorrência? Quem que ganha? Somos nós. Qual que é o problema? Quando não tem concorrência. Google, por exemplo, é uma empresa que piorou horrores assim a experiência do cliente porque ela é um monopólio. Aí agora tem as IAs e as IAs estão meio que ameaçando o monopólio. Mas mesmo assim, Google, antigamente, a gente tinha uma barra de favoritos onde a gente guardava todos os sites que a gente mais acessava. Só que o mecanismo de busca do Google foi ficando tão bom que a gente nem usa mais a barra de favoritos. Acho que eu tenho 2 favoritos salvos ali. E aí, o que acontece? Ela foi piorando o serviço. Agora, quando você pesquisa alguma coisa no Google, você tem que ir lá para a página 15 ou 16 para chegar, de fato, no conteúdo que você quer. Porque todas as primeiras páginas são contaminadas por ads e empresas que fizeram SEO até a morte sobre aquele assunto e aí você, na verdade, não consegue mais chegar organicamente a nenhum tipo de conteúdo. E aí agora as IAs estão atacando este problema. E aí você tem as IAs brigando para ver qual que vai entregar a melhor experiência ali pra gente. E isso é bom. O problema é quando de repente fica só o GPT nessa jogada. Ou quando fica só Gemini. Não adota nenhuma empresa de estimação? Podemos combinar com isso? O vídeo acabou virando para outro caminho, que não era bem o caminho que eu queria chegar aqui no início. Que eu me esqueci qual que era. Lembrei qual que é? Marketing, experiência do cliente. Vamos lá. Experiência do cliente e marketing é uma coisa só. E tudo isso precisa estar coerente. E as pessoas, todos esses decisores precisam estar nessa mesma mesa de decisão. E precisa sim haver budget para a experiência do cliente, mesmo sabendo que o ROI não necessariamente vai ser tão claro. O ROI ele é bem mais amplo. E o que define quanto mais budget eu preciso colocar ou quanto menos budget? O que define é a maturidade do mercado onde você está atuando. A maturidade ela é dada pela quantidade de empresas que tem nessa área, que tipo de experiência essas empresas oferecem nessa área e qual que é o seu diferencial. Parece que eu falei uma coisa muito complexa ou muito óbvia. O que você acha? Me fala aí.